Olá, como você sabe, nós estamos estudando aqui na classe de Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista do Bom Retiro, o Evangelho de João. Estudamos recentemente o capítulo 6 desse Evangelho. É um capítulo maravilhoso. João traz relatos ali muito lindos e muito profundos e com ricas conexões com o Antigo Testamento, por meio dos quais João procura mostrar, deixar bem fundamentada a ideia de que Jesus, o Senhor Jesus, é de fato o Messias, aquele que haveria de vir ao mundo, que devia vir ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. Então, um capítulo muito lindo. E nesse capítulo 6, João nos traz o relato do sinal maravilhoso da multiplicação dos pães, por meio do qual, naquela ocasião, Jesus alimentou uma multidão de pessoas com poucos elementos que ele tinha à mão, demonstrando a natureza de quem ele era, de ser um enviado de Deus e da obra divina que ele havia vindo fazer entre os homens. Mas, no entanto, esse milagre que aconteceu na região da Galileia, João vai nos mostrar ainda nesse capítulo 6, que apesar de tudo isso, a maioria do povo galileu acabou no final rejeitando ao Senhor Jesus e não aceitando enxergar nele o Messias, aquele a quem eles deveriam submeter suas vidas. É interessante que no capítulo 5, João já havia nos mostrado que Jesus também foi rejeitado pela elite judaica em Jerusalém, pelos saduceus, porque eles tinham dificuldade de aceitar o ensino de Jesus a respeito da realidade do templo e do significado do templo, e pelos fariseus, porque os fariseus tinham uma visão muito legalista e um zelo muito sem entendimento a respeito da lei. Então, quando Jesus lhes trouxe um entendimento novo, mais profundo, mais espiritual, do real sentido da lei e a proposição de uma nova aliança em substituição à antiga aliança, a elite judaica acabou rejeitando Jesus. São pontos, meus queridos, que a gente não deve passar apressadamente pela Bíblia, mas permitir que o texto sagrado confira no nosso íntimo, a partir da ação do próprio Espírito Santo, até que ponto nós também não podemos estar adorando um Cristo que não é de fato o Cristo que se revela nas Escrituras, mas um Cristo que é fruto de concepções pessoais ou coletivas. A dificuldade que os judeus e que os galileus tiveram com Jesus foi que Jesus se rejeitou, se recusou a atuar nos termos deles. Então, querer impor que Jesus lide conosco nos nossos termos significa tratar Jesus como ídolo, quando na verdade ele é Deus, ele é Senhor. Então a Bíblia nos diz que o modo correto de nos relacionarmos com Deus é indo a Jesus sem reservas, sem pré-condições, nos rendendo a Ele, nos termos dele e não nos nossos próprios termos. Mas isso não é tudo a respeito do capítulo 6. Nesse capítulo, João também vai nos trazer, por meio das palavras que o próprio Senhor Jesus pronunciou aos seus ouvintes, que Jesus é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Agora perceba, meu querido, que riqueza, que metáfora linda, que implicações profundas Jesus traz quando ele se identifica com o pão vivo, com aquele pão que sacia a nossa sede de Deus, o alimento que de fato sacia a nossa sede de Deus. Perceba, meu querido, em primeiro lugar, que o pão é um elemento universal, ele está na mesa, ele está presente na mesa de todos os povos. Se você tiver a oportunidade ao longo de sua vida, se Deus te concedeu a oportunidade de conhecer outros povos, outras culturas, é bem provável que muitos alimentos que você consome aqui no Brasil, você não vai encontrar em culturas mais remotas, mais distantes da nossa, mas o pão certamente estará presente lá. Então o pão é esse elemento universal que está acessível a todos. Além disso, o pão é um elemento que todos podem ter acesso porque é um alimento de baixo custo. Então o pobre também pode ter acesso ao pão da mesma forma que o rico. A pessoa de uma classe social mais humilde também pode ter acesso ao pão. Se Jesus tivesse identificado com o caviar da vida, muitos se sentiriam rejeitados e achariam que era impossível acessar o Senhor Jesus. Mas Jesus é aquele alimento disponível. Ele não está distante, ele está próximo, ele está ao seu lado, ele está ao seu alcance. Basta você ter a atitude correta diante dele. Além disso, ao se identificar com o pão da vida, Jesus também nos traz a ideia de que ele é aquele de quem nós precisamos todos os dias na nossa vida. Muitas vezes nós corremos atrás e nos empenhamos e nos esforçamos para alcançar coisas que podem até ser importantes, mas são coisas que a gente pode viver sem elas. Pois bem, sem Jesus você não pode ter vida eterna, você não pode ter vida abundante, você não pode ter vida significativa. Portanto, meu querido, reprisando aqui os dois grandes ensinos que Jesus nos traz a respeito de Jesus,
que o evangelista João nos traz a respeito de Jesus no capítulo 6. Primeiro, há uma maneira correta de se relacionar com Jesus. E a maneira correta é reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que eu que tenho que me submeter a Ele e não tentar lidar com Ele como se Ele tivesse que atender aos meus caprichos pessoais. Em segundo lugar, Jesus está acessível. Portanto, se você está, nesse momento, sedento de Deus, sedento de alegria, de paz no seu coração, em meio a tantas notícias ruins do cotidiano, se você tem uma angústia, uma mágoa no seu coração, da qual você não consegue se livrar, Jesus é aquele que traz a alegria verdadeira, a paz verdadeira, o amor verdadeiro, flui de uma relação viva, essencial com o Senhor Jesus. O meu desejo, meu querido, é que você se reconcilie com Jesus nos termos dele, para que você possa desfrutar de um relacionamento vivo com ele e se sentir plenamente satisfeito na presença de Deus. Deus te abençoe.